Olá, estudantes, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Nós vamos falar agora um pouco nessa videoaula sobre a monografia e a redação de trabalhos acadêmicos científicos a partir do texto da professora Inês Teixeira Castro Teixeira, que é professora doutora na UFMG, que tem uma leitura e trabalhos muito interessantes, informá-los que talvez consigamos levá-la para a nossa aula presencial em Ouro Preto. Tomara que sim, né? Então eu vou fazer um apanhado, não só do que ela diz no texto, mas de tudo que vocês já estão lendo ou leram, ou ainda lerão, sobre a importância da escrita da monografia. Então, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar é a questão da definição do assunto e do problema que você deseja pesquisar, né? Como uma importante delimitação do problema para a realização da sua pesquisa. Então, vamos pensar sobre a questão do seu problema que você deseja pesquisar. Então, um problema de pesquisa, ele que dá origem para a sua investigação. É algo que você tem que procurar conhecer para tentar resolver. O problema de pesquisa coloca o pesquisador sempre uma questão ou questões. Em que direção você vai orientar a sua pesquisa? Então, veja bem, parece uma coisa simples, mas não é. Quer dizer, nós começamos nossa inserção no mundo por meio das perguntas. Antes de verbalizarmos, de conseguirmos balbuciar, estamos tocando, porque estamos investigando, estamos delimitando a área do conhecimento. Então, pesquisar é a busca de resoluções, né? Então, um problema de pesquisa tem que dizer a respeito das perguntas que você pretende pesquisar. Se coloca parte de uma investigação, ou seja, os problemas devem levantar as orientações que você vai seguir na sua pesquisa. Então, qual que é o tema que você vai tratar? O tema tem que relacionar-se com as situações da sua prática pedagógica, né? Poderão ter diretamente situações ligadas à sala de aula, né? Se for o caso, e situações que dependem de reflexões que você vai fazer dessa sua prática. Então, se sua prática pedagógica vai nortear o seu tema de pesquisa, quais são as situações e quais são as perguntas que você faz sobre isso? Então, escolher um tema de pesquisa de monografia significa saber elaborar questões com bastante clareza. Que questões e problemáticas estão sendo formuladas sobre o tema que você escolheu? Procure, então, estabelecer as relações entre a situação escolhida com o tema de pesquisa e com os textos que você certamente está fazendo a partir do seu levantamento bibliográfico. Esperemos que você faça isso. Capaz de fazer uma leitura interdisciplinar dos textos que vem lendo para ajudar a ter clareza no aspecto do tema que pretende pesquisar. Então, atenção aos textos que foram colocados nessa plataforma para vocês estudarem como fonte de pesquisa e aprendam a ler a bibliografia dos textos que vocês leram. Quer dizer, eles podem também servir de tema de pesquisa para demarcar com clareza o que vocês pretendem estudar. Um segundo ponto importante, que eu já disse na nossa videoaula sobre referência bibliográfica, é a sua fundamentação teórica. Então, você, para discutir ou ter perguntas sobre o texto, você precisa fazer uma análise conceitual e analítica do conjunto de ideias e conceitos, categorias de análise presente em teorias que estão relacionadas ao seu objeto de estudo. Você não será o primeiro a pesquisar sobre o seu tema. Certamente, o tema que você propõe tem pesquisas que falam sobre ele, mas você precisa fazer uma pergunta relevante, nós vamos falar disso daqui a pouco.
Então, as teorias, os seus conceitos podem e devem ser, desculpe, né, as teorias que estão ligadas ao seu tema, né, também podem ser questionadas, os conceitos que já foram dados também podem ser questionados, problematizados, reformulados. É claro que para você fazer crítica a um tema, a um texto, a uma teoria já feita, você precisa ser um bom leitor, um bom leitor do tema para que seja capaz de desvelar a construção que você pretende fazer, problematizando o que já foi escrito. Então, isso passa a ser uma questão, uma base teórico-conceitual, capaz de te ajudar a compreender, a revelar o problema, para ser pesquisado com rigor, com profundidade e ter a validade exigida dos trabalhos acadêmicos. Então, na academia, nós temos essas palavrinhas-chave, que significa profundidade, validade, relevância. Então, e para isso, seguir o processo acadêmico de forma clara e muito importante. Então, enfim, sobre a questão teórica, eu digo que você precisa identificar as questões relacionadas à sua prática pedagógica, se for ela a análise, quais os conceitos e pressupostos teóricos que vão sustentar a sua investigação no problema e qual a fundamentação teórica que você vai usar. Deverá ser selecionada nos textos apresentados que você vem lendo e revelado na escrita na sua introdução e ao longo dos seus capítulos, e mesmo na questão metodológica. Um terceiro ponto é a escolha metodológica a ser utilizada. Veja bem, essa plataforma ela é muito importante porque revela para vocês aspectos importantes da metodologia. Então, metodologia é tudo que abrange, desde o método a ser escolhido para a sua investigação, os pressupostos teóricos gerais que orientam o seu estudo, até as etapas dos procedimentos mais operacionais por meio da investigação que você pretende realizar. Isso está no seu texto, que a Inês Teixeira escreveu, né? Então, a escolha metodológica, ela também vai colaborar nos procedimentos metodológicos que devem ser explicitados no seu texto. Onde você pretende fazer a pesquisa, quando você pretende fazer a pesquisa, como você pretende fazer a pesquisa, de que forma será feita a sua investigação. Então você tem que delinear lá na sua parte metodológica todos esses aspectos que eu acabo de falar, né, que são eleitos para serem, quando você elege um objeto de estudo, você precisa definir essas questões ditas, né? Então devemos notar, né, como mostramos ao longo dessa disciplina que há diferentes tipos de problema, e se há diferentes tipos de problema, você vai ter diferentes tipos de procedimentos metodológicos, e para isso você precisa ter claro que você precisa saber justificar por que você escolheu este procedimento e que tipo de informação técnica ou instrumento escolhido você poderá oferecer. Isto é importante, você precisa deixar claro para o interlocutor do seu texto esse tipo de escolha. Então, relembrando este terceiro item, como será realizada a sua monografia, né? Como será realizada a pesquisa monográfica. Então, há uma necessidade de escolhas de coletas, da coleta dos dados, e se há essa necessidade, quais instrumentos você vai escolher, e ficar atento esteja atento sempre que esses instrumentos têm que estar de acordo com a metodologia que você escolheu. Quais serão esses instrumentos, como eles serão utilizados e qual é a metodologia mais adequada para a sua pesquisa. Enfim, você tem um item que chama justificativa. Você precisa falar da importância do seu problema de pesquisa. Na justificativa, você deve justificar por que deseja pesquisar este tema,
qual que é a problemática que dá importância a esse tema e qual a importância e quais as razões de pesquisar este tema. E dentro do problema de pesquisa, que ele é mais amplo, né, o que justifica publicar ou pesquisar tal problema especificamente? Que contribuições práticas a investigação deste problema pode trazer para a melhoria do trabalho pedagógico, se o seu caso for discutir a sala de aula? Então, na sua justificativa, lembre desses aspectos colocados. No objetivo da pesquisa, você precisa dizer da relação entre o problema que você revelou, que deve pesquisar, com os objetivos. Então, o que você pretende alcançar no final da pesquisa? Qual o objetivo, né? Os objetivos são aquilo que você pretende conhecer na pesquisa. Listar os objetivos com o verbo no infinitivo e de forma mais clara possível. Os objetivos, novamente, articulam-se estreitamente com o projeto, com o problema de pesquisa. Sua coleta de dados. Coleta de dados faz parte dos procedimentos metodológicos e lembre das perguntas quando, onde, como, selecionar os instrumentos mais adequados de acordo com a natureza do que deseja coletar. Se vai fazer questionários, se vai ter roteiros de observação, se vai ter entrevistas diretivas, se vai ter entrevistas não diretivas. Entrevistas diretivas, o que são? São perguntas que você seleciona a priori para fazer para o seu pesquisado. Entrevistas não diretivas são entrevistas realizadas mais abertas. Você vai com uma pergunta e vai surgindo novas perguntas ao longo da entrevista, né? Uma bibliografia a ser comentada, ou revisão bibliográfica.